E após o apito final no jogo entre Bahia e Cruzeiro, vencido pelo time mineiro, voltamos à discussão em relação à espanholização do Campeonato Brasileiro, pela disparada desses três clubes. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras dispararam e mais uma vez temos Flamengo e Palmeiras brigando nas cabeças pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você acha que realmente pode se tornar um campeonato brasileiro, um campeonato espanhol? Diz aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No vídeo de hoje a gente vai trazer alguns pontos que comprovam que sim, realmente pode se tornar um campeonato espanhol. Mas por quê? A disparidade de organização, tanto política quanto econômica dos clubes. E alguns pontos que comprovam essa tese nós vamos trazer no vídeo de hoje. Também vamos falar de Internacional com problema com a FIFA e Corinthians com problema com a Justiça e PCC. Poxa, Brunão, o que isso tem a ver? Tudo. Organização de bastidor, organização política e financeira. Tudo isso influencia. E nós vemos que desde 2018, Palmeiras e Flamengo continuam voando alto e mantendo essa organização. Por isso que esses dois times vão conseguir se transformar, por exemplo, Real Madrid e Barcelona num futuro muito próximo, se os outros clubes não fizerem nada. Eu vou trazer a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês entenderem até melhor o que eu estou querendo dizer. Temos em quarto lugar o Mirassol e o Bahia em quinto lugar. A parte de organização política do Mirassol coloca esse clube dessa forma. Ano que vem pode mudar tudo? Sim, isso daí não é uma receita. Da mesma forma que o Citigroup investiu bem no Bahia esse ano e o Bahia fica naquele lugar. Então a gente tem um exemplo de poderio político, de organização política e organização financeira, que é o Bahia, para comprovar essa tese. Mas a tese que vai virar um espanholzão, sim, também é comprovada por isso. Porque esses times a gente sabe que vai ser muito difícil eles conseguirem brigar o tempo inteiro contra Palmeiras e Flamengo se eles se manterem dessa forma. Beleza? Então, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que vai realmente o campeonato vai virar um espanholzão? Diz nos comentários a sua opinião. E eu vou trazer também uma outra opinião em relação ao Cruzeiro nesse ano. Eu acredito que ele não vai conseguir acompanhar. Dessa vez, esse ano, ainda Palmeiras e Flamengo brigando. Por quê? Simplesmente esse ano no Brasileirão, por azar, tá, galera? Eu vou trazer a tabela de jogos do Flamengo até a 30ª rodada. A gente vê que na 26ª rodada, o Flamengo encontra o Cruzeiro, que vai também encontrar o Palmeiras na 30ª rodada. Isso os dois jogos do Cruzeiro fora de casa. A gente já sabe que o Cruzeiro é um time indigesto, difícil de ser batido, mas é um azar pegar dois postulantes ao título e os dois ali que se consideram, vamos dizer, entre aspas, os espanhóis do campeonato fora de casa. O Cruzeiro provavelmente vai apostar todas as fichas dele na Copa do Brasil, que ali a gente sabe que ele é rei e provavelmente vai querer afastar o Flamengo que estava se aproximando na quantidade de títulos. Diz aí nos comentários, você concorda comigo que o Cruzeiro vai abrir mão do Campeonato Brasileiro em breve, principalmente depois do resultado que obtiver contra o Flamengo? Se o Flamengo vencer, o Cruzeiro vai investir tudo na Copa do Brasil? Diz nos comentários. E aproveitando que você vai lá deixar o seu comentário, não faz gol contra não, hein? Aproveita e deixa o super like, deixa o curtir aí pra gente no vídeo. Faz a sua inscrição aí, que é muito importante pra gente. Faz a sua inscrição e ajuda o clube aqui a crescer, igual o clube do seu coração. Ativa o sininho e bora pro vídeo falar de Inter, Corinthians e Libertadores com os jogos de hoje. Gandula, solta a vinheta! E o dia começou péssimo para o torcedor colorado. O Internacional foi acionado na FIFA pelo Lanús. A FIFA ainda não respondeu, tá, galera? Mas aí a gente pode imaginar que o Internacional pode sofrer um transfer ban, Vide o Corinthians passar pelo mesmo problema. Só que essa dívida aí é baixa, tá? R$ 565 mil aproximadamente. Foi a última parcela da compra do jogador que ficou faltando. Mas o Lanús acionou a FIFA. A gente já sabe que o Internacional tem um problemaço, que é a dívida de R$ 10 milhões com o Flamengo, que já foi cobrada na CNRD, que é a Câmara de Disputas aqui do Brasil. O Inter pode recorrer da ação lá do Flamengo, como eu já trouxe no vídeo passado, mas esse lugar que ele pode recorrer nunca modificou uma decisão, então provavelmente tem que pagar, e à vista, tá, galera? A FIFA ainda não notificou, como eu disse, o Internacional, mas
vai ser aceito o pedido do Lanús, né, para efetuar esse pagamento. Vamos ver o que o Inter vai resolver. FIFA vai bater na porta dele lá, né, galera? Isso daí comprova o que a gente trouxe no começo do vídeo em relação às responsabilidades financeiras de alguns clubes e mostra a péssima campanha do Internacional, como que fica tudo combalido ali dentro do clube. E por falar em clube balançado, com muitos problemas, vamos falar de Corinthians agora. E o Corinthians foi surpreendido hoje por um pedido da Polícia Federal de explicações em relação ao envolvimento com o PCC. Rodrigo Garro, Thales Magno e Fausto Vera, que já nem faz mais parte do elenco corintiano, foram convocados pela PRF para dar explicações em relação ao apartamento. Mas calma lá, tá, galera? Os jogadores não têm envolvimento nenhum. O que a PRF quer saber é em relação ao apartamento que foi alugado para esses jogadores e que é de um criminoso muito famoso ligado ao PCC lá em São Paulo. E aí eles querem saber se realmente o clube tem um envolvimento na locação e fornecimento desse apartamento para os jogadores. Mais uma bomba para os combalidos corredores corintianos. A gente vê que o Corinthians é um time que tinha tudo para estar voando, tá lá brigando com o Flamengo e Palmeiras, como a gente trouxe no começo do vídeo falando em relação à distância desses dois clubes em relação aos outros. Corinthians continua escorregando nas próprias pernas. Então vamos ver o que vai acontecer em relação a essa nova investigação envolvendo o nome do Corinthians. Sai mais na página policial do que na página esportiva. O torcedor corintiano achou que ia ter a semana para dormir bem, botar a cabeça no travesseiro, ficar tranquilinho. Mais uma bomba para você, né, torcedor corintiano? Diz aí nos comentários o que você acha disso. É pura especulação? Estão procurando mais algum probleminha ali para atrapalhar o Corinthians? Ou realmente tem que investigar? Diz aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E agora a gente vai de Libertadores. E a nossa querida Libertadores retorna hoje com um jogo hoje, um amanhã e 2 jogos na quinta-feira. Vamos a eles. Clássico argentino com Vélez e Racing às 7 horas, jogo que interessa ao torcedor flamenguista, tá, galera? River Plate e Palmeiras amanhã na Mamãe Globo, 9h30. LDU de Quito lá no Morro contra o São Paulo na quinta-feira às 7 horas da noite. E Flamengo e Estudiantes no Maracanã, às 9h30 na quinta-feira. Uma notícia muito boa para o torcedor flamenguista, tá? O lateral esquerdo e zagueiro Pires lesionou feio, tá? E não deve jogar nenhum dos 2 jogos contra o Flamengo. É um dos xerifões ali da zaga do Estudiantes. O outro é o Cetré, que é um atacante ali, um ponta, que fazedor de fumaça que a galera fala, né? Lesionou também grau 1, pode ser que apareça no jogo de volta lá na Argentina? Pode ser que sim, mas é bem provável também que não. Ótima notícia para o torcedor flamenguista. 2 desfalques já para o jogo do Maracanã. Essas foram as notícias do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Vou fazer aquele super pedidão de novo, tá, galera? Deixa o curtir aí pra gente, faz a sua inscrição e ativa o sininho. Foi ótimo estar aqui com vocês. Ótimos jogos para vocês que forem acompanhar. E amanhã estaremos aqui de novo. Valeu, falou e fui!